Bom dia, mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje, dia 22 de 12 de 2020. Semana de Natal aí, mas não podemos esquecer que nós temos aí muita coisa que aconteceu no mercado ontem e muita coisa que ainda vai acontecer. Vamos falar então aí sobre o que aconteceu ontem, no dia 21, e também o que podemos esperar para o dia 22, para hoje, no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Para ver aí, a transmissão já está ok. Vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem. Assim como nós já havíamos dito ontem pela manhã, o mercado teve muitas oscilações, quedas nas principais bolsas do mundo inteiro, principalmente aí por causa da forte alta de casos de coronavírus, fechamento de várias fronteiras na União Europeia por conta do novo vírus, não é do novo vírus, né, mas da mutação do vírus aí que apareceu no Reino Unido, onde especialistas dizem que ele é 70% mais contagioso. E por conta disso aí, vários países, Holanda e outros países aí que já registraram essa nova variante aí do Covid, acabaram aí decretando o fechamento de fronteiras, além de diversas outras medidas aí que podem vir a acontecer nos próximos dias, principalmente ampliando aí as medidas restritivas e reduzindo automaticamente o crescimento econômico que já vinha aparecendo aí nos últimos meses. No Brasil também tivemos diversos problemas, mas a notícia boa foi aí numa entrevista do presidente Jair Bolsonaro, que ele fala que, sem sombra de dúvidas, o ministro Paulo Guedes continua no governo até o final do mandato. Então, lembrando aí que os especialistas acreditam aí no potencial de Paulo Guedes, então isso faz grande diferença. Vamos ver então como é que foi o estrago nas principais bolsas do mundo ontem, tá? Ibovespa aí voltou praticamente no 0 a 0 do ano, zerando perdas, mas perdendo aí os seus 118 mil pontos que tinha. Ontem fechou em queda de 1,86%, ficando em 115.822 pontos. O dólar teve uma leve alta de 0,79, fechando a 5,12. Lembrando que o dólar aí vinha de forte queda, chegando até 5,03 na semana passada, e agora aí retornando acima de 5,10. Ontem fechou próximo de 5,20 em alguns momentos no seu pico mais alto. A bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou em 12.742 pontos, uma queda de 0,10. S&P queda de 0,39 a 3.694 pontos, e Dow Jones teve uma leve alta, fechando em 30.216 pontos. Quando olhamos aí para a Europa, tivemos quase 1% de alta no euro, fechando ontem a R$ 6,29. A Alemanha, uma forte queda na bolsa alemã, com 13.246 pontos, uma queda de quase 3%. A França também queda próximo de 2,5%, fechando a 5.393 pontos, e o Reino Unido com queda de 1,73%, fechando a 6.416%. Na Ásia aí tivemos movimentos inversos. A China ontem ainda fechou com alta de 2% a 14.134 pontos, e o Japão com queda de 0,18 a 26.714 pontos. Até mesmo as criptomoedas, que vinham aí de forte alta nas últimas semanas, sofreram bastante ontem e fecharam aí Bitcoin com queda de 1,29% e o Ethereum com queda de 2,79%. O petróleo ontem chegou a momentos aí de quase 5% de queda no barril do petróleo, o que acabou ocasionando também... O que acabou ocasionando também aí forte queda da Petrobras e de outras empresas do ramo petroleiro. Ontem o barril de petróleo Brent fechou a 50
$3,86, uma queda de mais ou menos 3,5%, e o WTI fechou a 47,87, queda de 2,78%. Vamos falar aí das principais altas. Ontem tivemos forte alta aí de Magalu que, se vocês lembrarem, na semana passada eu havia ressaltado que ela havia perdido seus R$24 aí, que era o preço de cotação após desdobramento, né? Chegou até 23, próximo de 23,60 em um dos dias. Ela vem aí de uma alta nos últimos dias, fechou ontem a 25,28, uma alta de 3%. GNDI 3, que é Notre Dame Intermédica, fechou ontem a 75,48, com alta de 1,15. Siderúrgica Nacional, lembrando aí que o minério de ferro ele vem numa alta aí principalmente por oferta e demanda, né? A maior alta dos últimos 9 anos, e Siderúrgica Nacional aproveitando e surfando muito bem o momento. Esse mês aí tendo forte alta. Ontem fechou com nova alta a R$ 30,86, 1,5% de alta. BTG Pactual fechou ontem a 91,41, também com próximo de 1,5% de alta. E Fleury, que também é do ramo de saúde, fechou em alta de 0,74 a R$ 26,95. Já nas baixas, ontem nós tivemos aí liderando as baixas a Gol, companhia aérea, principalmente aí por conta das quedas em relação ao aumento de casos de coronavírus, né? Ontem, quase 5% de alta para a Gol, fechando a R$ 23,95. Embraer, que é a nossa empresa aí que produz aeronaves, né? Também vai sofrer diretamente com isso, fechando aí com 4,5% de queda a R$ 8,54. Petrobras, que, como eu falei, sofreu muito aí por conta da queda no barril de petróleo, e ontem teve quase 4% de queda, fechou ontem a R$ 26,99. CVC vindo na mesma linha aí, por se tratar da área de turismo, com queda aí de 3,93. E Cielo que tem figurado aqui nos últimos dias, já falamos um pouco sobre Cielo, ontem nova queda de 3,73, fechando ontem a R$ 3,61. Realmente tem bastante coisa aí para olhar nesse cenário. Vamos ver como é que se comporta o dia, principalmente aí por conta desse aumento de casos de coronavírus. A agenda econômica, temos hoje divulgação do Índice de Confiança do Consumidor Brasileiro, referente ao mês de dezembro, e o IPC de dezembro, comparativo mensal e anual. Para quem não lembra, o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, é uma das bases aí para o cálculo do IGPM. Podemos falar sobre isso aí num outro momento. Para quem conhece um pouquinho já sobre o mercado, tem as certificações, também vai lembrar desses detalhes. Quando olhamos aí para a agenda internacional, temos hoje divulgação aí do crescimento trimestral do PIB dos Estados Unidos, índice de vendas no varejo referente a dezembro nos Estados Unidos e crescimento do PIB trimestral do Reino Unido. Essa informação, inclusive, já saiu, e o Reino Unido aí cresceu no último trimestre cerca de 16%, até acima do que era esperado. Mas o Reino Unido vinha aí de uma forte queda no trimestre anterior de cerca de 18%, ou seja, então ainda fica bem abaixo das expectativas normais aí para aquilo que seria um ano normal, né? Mas ainda é um bom resultado aí, recuperando parte da perda. Vamos falar então sobre as notícias que movimentaram ontem, hoje e devem fazer parte aí do cenário hoje também. O setor privado fica em alerta por causa das brigas políticas em torno das vacinas de coronavírus, inclusive vários setores, várias empresas do setor privado já estão se movimentando para bancar a vacina, a imunização, porque a política brasileira é uma zona, desculpa o termo, mas essa é a grande realidade. E aí nós vamos para os demais detalhes, que hoje só tem notícia forte. Deixa eu tomar mais um golinho de café aqui, porque não tá fácil. Só para ter uma ideia, a PGR
Procuradoria-Geral da República ela entrou com uma liminar contra a decisão do ministro Cássio Nunes. Lembrando, quem é o ministro Cássio Nunes? É o último indicado aí para o STF, indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, aonde ele liberou os ficha suja. Como assim ficha suja? Se você lembrar, existe o projeto de lei antigo, a lei que impede os políticos que tenham cometido algum crime, principalmente aí quando falamos aí de crimes contra a administração pública, eles ficam inelegíveis por 8 anos após o cumprimento da pena. E na semana passada o PDT, partido, entrou com um pedido em relação à última eleição. E agora, no último dia, antes do recesso, no dia 20, o ministro Cássio Nunes, certo, deu voto favorável, tirando parte da lei, visto que o cumprimento deveria ser somente após o trânsito em julgado, e não mais como era antes, porque a lei ela determina assim, desde o momento em que está se cumprindo a pena, até o final aí no final da pena, terminou de cumprir 8 anos para frente, o ficha suja fica inelegível. E o ministro Cássio Nunes, ele acabou mudando isso, dizendo que isso era inconstitucional, e aí entra o grande detalhe, é que isso movimentaria as últimas eleições. E lembrando que, pela lei nacional, você só pode fazer qualquer mudança que interfira nas eleições 1 ano antes do pleito. Então isso tem gerado aí bastante discussão, e a Procuradoria-Geral da República encaminhou então para o STF, novamente para o ministro Luiz Fux julgar essa semana essa decisão aí do ministro Cássio Nunes. E como eu disse, o dia está forte na relação política. Ontem a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou um aumento de 47%. 47%. Já imaginou seu salário aumentar 47%, gente? Que coisa mais linda, né? O salário do prefeito de São Paulo, não sei, obviamente, se ele vai aceitar isso ou não, indiferente, mas em meio à pandemia, em meio ao caos econômico que nós vivemos, a Câmara de Vereadores aprovou o aumento de quase 50% no salário do prefeito de São Paulo. Fantástico! Essa é a política brasileira, mas vamos em frente, então. Falando em política, temos a briga aí na disputa da Câmara e do Senado Federal, quem serão os presidentes, e Rodrigo Maia disse que até amanhã, quarta-feira, terá o seu candidato, o candidato que ele irá apoiar. Lembrando que já existe uma briga aí e já está sendo costurado apoio há algumas semanas em relação a isso. E agora lembra da musiquinha lá? Tan, 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 tan. Interrompemos a nossa programação aqui para avisar que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso nessa manhã. Calma, calma. Isso não é notícia antiga, muito pelo contrário, é notícia fresquinha. Hoje pela manhã, o prefeito do Rio de Janeiro foi preso. Ainda não temos maiores notícias, mas o Rio de Janeiro é uma sacanagem, né, gente? É prefeito, é governador, é ex-prefeito, ex-governador, e agora o atual prefeito, Marcelo Crivella, preso. Vamos acompanhar que isso com certeza vai movimentar bastante o mercado hoje. Vamos em frente, mais um golinho de café, porque para digerir isso tudo não tá fácil. Vamos para a parte econômica aqui do nosso Morning Call. A OMS tranquilizou, diz que não deve haver um alarme sobre a variação do Covid. Então, pelo menos para tranquilizar aí os mercados e a população, isso já tem refletido de forma positiva nas principais economias do mundo hoje. Mais um detalhe aí, o CEO da BioNTech, né? BioNTech é a empresa que junto com a Pfizer criou a primeira vacina que foi aprovada nos Estados Unidos e na União Europeia, diz que está confiante de que a vacina, que já está sendo aplicada, também é eficaz contra essa variação do coronavírus. Então isso também deixa o mercado mais tranquilo. A Coronavac, que é aquela vacina em parceria do Butantan com a empresa chinesa, finalizou no Brasil a 3ª fase de testes, teve eficácia acima do mínimo exigido, não foi divulgado maiores detalhes, mas essa informação aí mostra que provavelmente podemos ter no futuro, no início do próximo ano, a liberação também
dessa vacina, que é a vacina aí que já foi encomendada e deve chegar a mais 5 milhões de doses no estado de São Paulo ainda nesse ano. Outra notícia do cenário econômico, o BNDES vai leiloar, ele deve vender uma carteira de crédito de inadimplentes, só abrindo um parênteses aqui e explicando, essa carteira aí são créditos aí que já estão vencidos há mais de 10 anos, já foi tentado diversas cobranças e não são operações oriundas do BNDES, são operações indiretas. Instituições financeiras que quebraram ou entraram em recuperação judicial e essa dívida passou para o Banco de Fomento, no caso o BNDES. Falando em Europa, faltam menos de 10 dias aí para o final do ano e ainda não há acordo pós-Brexit. Lembrando aí, só para você entender o que está tendo maior entrave desse acordo, que deveria ter sido finalizado no dia 20, certo? Não finalizou e agora tem até o dia 31 para chegar a um novo acordo, ou NECAS, ou acaba. O principal entrave é em relação às áreas de pesca do Reino Unido, porque hoje, com o acordo existente ali da zona do euro, da União Europeia, etc., qualquer país, navios de quaisquer países ali da União Europeia podem pescar nas águas do Reino Unido. E mais da metade da pesca acontece nas águas do Reino Unido. E aí existe aquela briga, ninguém briga por nada sem interesse, né? Os pescadores do Reino Unido não querem que os outros navios pesquem ali, e aí existe toda essa briga e esse é o principal entrave aí para esse acordo pós-Brexit. Vamos adiante aí falando sobre a questão da vacinação em toda a União Europeia. Foi aprovado ontem pela Comissão a vacina da Pfizer e deve-se iniciar uma vacinação em toda a zona ali da União Europeia logo após o Natal. Vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado corporativo. Nós tivemos aí esse ano atingimento aí de 3 milhões de CPF, de pessoas físicas na B3. Esse número tende a aumentar também no próximo ano. E aí a onda de IPOs deve continuar muito forte. A IPO, para quem não lembra, para quem não conhece, o IPO é abertura inicial, a oferta inicial de ações. É quando uma empresa coloca suas ações na Bolsa de Valores. Tivemos aí um ótimo ano, o melhor ano desde 2007 para novos IPOs, e isso deve continuar forte em 2021. Já se fala aí num primeiro trimestre, cerca de 30 empresas querendo fazer abertura de capital na Bolsa. Falando aí sobre as fronteiras do Reino Unido, muito por conta dessa nova variante do coronavírus, foram fechadas as principais fronteiras do Reino Unido e isso agrava também a crise no turismo. E Magazine Luiza fez ontem, ou melhor, informou o mercado ontem uma aquisição de uma fintech para pagamentos, por isso a forte alta de Magazine Luiza ontem. E lembrando que Magazine Luiza no futuro pode se tornar aí também uma instituição financeira, pode, assim como o Mercado Livre, Mercado Pago e tudo mais, começou a tramitar algumas operações e hoje ela é um concorrente de alguns bancos. Então, Magazine Luiza no futuro pode ir para esse caminho também. Para finalizar, a Multiplan, a empresa ela vai pagar juros sobre capital próprio cerca de 23 centavos por ação. O dia hoje começa mais tranquilo no mundo, as principais bolsas estão com leve alta, oscilação bem menor do que o normal, ou melhor, bem menor do que ontem. A maioria das bolsas em alta, Brasil deve acompanhar isso também, mesmo com as incertezas no cenário político. Devemos ter um dia mais tranquilo, com uma possibilidade de leve alta nas ações. Obrigado mais um dia por você estar aqui conosco no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Te espero amanhã às 7h30 para falarmos aí das principais notícias do mercado. Forte abraço e até amanhã.